Engraçado como algumas vezes nós buscamos sem parar algum raciocínio que nos leve a compreender alguma coisa até então incompreensível. Gostamos de entender tudo, não é mesmo? Muitas coisas dessa vida não fazem sentido para você e isso acaba enchendo o seu coração de dúvidas e balançando um pouquinho a sua fé. Então fica aqui, que esse vídeo é para você. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Mônica e eu estou aqui para, com muita fé, te ajudar a fazer as coisas diferentes. Hoje eu vou começar te contando a história de um amigo meu, que eu vou chamar de André. André é muito inteligente, carismático, cheio de amigos e é muito questionador. As coisas têm que fazer sentido para ele. Ele tem que entender as razões. E ele costuma analisar a vida pela experiência das pessoas que convivem com ele. Muitas vezes, as mais sérias mesmo. Muitas vezes ele, quando não compreende um fato, ele busca uma explicação que traga algo razoável para ele, uma conclusão razoável. As coisas têm que fazer sentido para ele. Tem que haver um porquê com o qual ele concorde, pelo seu senso analítico. Só que nem sempre as coisas são explicáveis. Em muitos casos, ele não encontra uma razão lógica ou justa para acontecimentos dessa vida. E isso acontece realmente. Por exemplo, nem todo mundo explica por que coisas ruins ou injustas acontecem com pessoas boas ou inocentes. Isso é pura verdade. Isso acaba levando André a muitas vezes discordar do próprio conteúdo da palavra de Deus. Ou melhor, ele nem a conhece profundamente. Mas isso acaba o levando a concordar com pessoas que elaboram explicações para muitos fatos da vida em confronto direto com a palavra de Deus. Em confronto com fundamentos essenciais que estão contidos nela. Faz isso apenas para sentir conforto na lógica humana. Apenas para ter uma explicação que para ele faça sentido em temas como justiça, vida, recompensa. Mas quem pode acompanhar os pensamentos de Deus? Quem pode explicar seus caminhos? Quem mais pode saber do passado, do presente, do futuro, sobre todas as coisas? Sobre o que aguarda cada um de nós no futuro? Que ser vivente é capaz de julgar quem merece ou não uma chance? Ou se vai ou não vai ser reparado o mal sofrido por uma pessoa inocente? Ou de que forma que isso vai ser reparado? Quando? Como? Quem de nós pode julgar todas as coisas? Somente Deus sonda todos os corações. E é capaz de fazer isso com absoluta justiça e da melhor forma possível. Para conhecermos o mundo como Deus o pensou ao criá-lo e todas as coisas que aconteceram desde então até o final dos tempos, nós temos que buscar essas informações em sua palavra. Sabe, eu sou advogada e muitas vezes nos primeiros anos de minha formação, eu buscava entender a lei pelo que algum autor dizia sobre ela, sem antes ir lá na lei e saber o que ela especificamente estava falando. Eu custei entender que vários autores falavam coisas diferentes, muitas vezes umas contra o entendimento de outras. Então o melhor que eu tinha que fazer para não errar, para andar segura, era primeiramente ir na lei que a gente chamava de lei seca e de lá tirar as minhas conclusões. Talvez, depois disso, buscar a compreensão fundamentada em algum autor que dizia mais ou menos o que eu tinha entendido sobre aquilo ali. Mas era essencial que eu fosse na fonte, na base. Quando eu aprendi isso, eu pude andar com segurança ao fazer minhas afirmações, porque eu já conhecia os fundamentos essenciais nos quais eu tinha que me firmar. E muitas vezes eu pude constatar que o que eu poderia ter considerado brilhante antes, muitas vezes
era uma mentira, porque simplesmente não tinha respeitado a fonte. Tinha se firmado em algo que desrespeitava o conteúdo base, que era a lei. Assim eu fiz também, muitos anos depois, com a palavra de Deus. Fui ao texto, a base, e pude perceber como eu estava no engano. Como o que eu pensava de Deus era diferente, como o que eu achava que estava dentro da própria Bíblia passava muito longe do seu texto. Só que eu só pude entender como eu estava enganada quando eu me dispus a pegar aquele conteúdo, explorar e entender o que estava ali disposto diante dos meus olhos. A Bíblia foi feita para você como um mandamento. Nela constam promessas, ensinamentos, princípios. Ela conta uma história que tem começo, meio e fim. E ninguém pode negar a sobrenaturalidade do seu texto, o seu poder de transformação. Se informe sobre as coisas de Deus. Não deixe que ninguém te impeça de ler a Bíblia com liberdade, com curiosidade, sendo apenas guiado pelo Espírito Santo. Isso é um direito seu. Quantas pessoas como eu não acreditam nas coisas que estão na Bíblia na medida do que outros leram? E alguns colocaram coisas que não estão lá na sua doutrina, omitiram informações importantes, distorceram, ou até mesmo eram incapazes de alcançar o conteúdo e trouxeram algumas informações que não estão corretas. Mas aqueles que o seguem cegamente nunca se darão conta disso. Talvez por desconhecimento ou por encontrar ali algumas explicações que tragam algum conforto, que façam algum sentido, para questões e dúvidas que ninguém, talvez nem mesmo a Bíblia, possa explicar. Nunca se esqueça de verificar se a fonte foi preservada. Ao buscar e nos apegar a alguma explicação que faça sentido para nós, sem analisar se a fonte foi respeitada, nós podemos correr um risco muito desproporcional à nossa necessidade de enxergar a conformidade em Deus de acordo com o nosso mundo, com a nossa pequena visão. Não é possível adequar as questões do mundo para o compreendermos, ou seja, à medida do nosso entendimento. Às vezes esbarramos em questões que tiram nosso conforto, que demonstram que não podemos controlar o que vai acontecer conosco no futuro ou com as pessoas que nós amamos. Que nós não podemos, por nada que nós fizermos, obter apenas experiências prazerosas e boas. Nada que fizermos vai garantir isso. Certamente há uma razão para cada coisa, mas por mais que homens inteligentes, informados, estudiosos e até sábios se debatam tentando explicar as coisas de Deus, muitas delas certamente ficarão fora da nossa lógica e do nosso pequeno conhecimento. Somos criaturas, e o fato de ser impossível para nós alcançar razão lógica para as coisas dessa vida nos leva a um ponto delicado. Se nós vamos ou não confiar em Deus e na única fonte que Ele nos deixou. Pensa nisso. Humildade e fé são atitudes altamente recompensadas no mundo espiritual. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre tudo isso? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5.
Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 18 a 21. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. 2 Coríntios 5, 1. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Você pode até não ter se identificado com esse vídeo, mas sempre tem aquele amigo, aquela tia que precisa escutar isso. Então aproveita, encaminha para eles e curte. Te espero aqui na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Fica com Deus.